A investigação do Queiroz, da rachadinha, não vai dar em nada. Tem muita gente afirmando isto. Vamos analisar a situação. Em geral, quem afirma que não vai dar em nada, considera que dar em alguma coisa significa prender o Queiroz, caçar Flávio Bolsonaro de seu mandato no Senado e prendê-lo, e realizar o impeachment do presidente Bolsonaro. Se não as três coisas, duas das três. Certamente prender o Queiroz e caçar Flávio Bolsonaro. Enfim, alguma medida desse tipo. Se não acontecer nada disso, quem afirma que não vai dar em nada vai continuar falando mal de nossas instituições. Vai continuar batendo nas nossas instituições, contribuindo para o descrédito de nossas instituições. Vamos tornar a coisa um pouco mais matizada. Em vez de só duas cores, preto e branco, vamos ver gradações de cinza da realidade. Porque a realidade é assim. A realidade não é somente preto e branco. A realidade tem gradações de cinza, tem matizes, tem detalhes, nuances. Já, na minha visão, já está dando em muita coisa. Veja, o noticiário de ontem para hoje, desde que foi realizada a busca e apreensão envolvendo 96 pessoas arroladas para a busca e apreensão, o noticiário é muito negativo para o governo. Isso significa o quê? O político vive da imagem pública. A melhor coisa que tem para o político é que sua imagem pública não seja arranhada. No momento em que Bolsonaro, que foi eleito defendendo combater a corrupção sem tréguas, é envolvido com a família, não é pouca coisa, por meio de um filho, né? Em atos de corrupção, atos anteriores ao mandato dele, mas algo que vai contra o que ele defendeu, algo muito ruim para a imagem dele, já está dando em alguma coisa. Aqueles que dizem que não vai dar em nada, minimizam isto, mas minimizam contra as evidências do mundo real. Que evidências? Bolsonaro parou de se expor na mídia. Ele está visivelmente constrangido com a situação. Ora, se não fosse negativo para ele, ele continuaria dando as entrevistas normalmente. Ontem ele não parou quando saía do Palácio Alvorada, saiu do Palácio Planalto para um evento pela Porta dos Fundos. Então, inúmeros acontecimentos já fragilizam o governo. Não significa que isso será permanente. São fatos que acontecem. Então, é só para mostrar que a realidade é muito mais complexa do que aqueles que dizem nossas instituições não prestam. E a prova de que elas não prestam é que essa investigação não vai dar em nada. Ao contrário, a prova que elas estão funcionando é que somente o reinício das investigações com busca e apreensão já resultou num imenso constrangimento para o governo. Ontem os senadores já começaram a conversar, está isso nos jornais, artigos, vocês encontram. Os senadores já começaram já começaram a discutir, a conversar sobre o que farão com Flávio Bolsonaro. Qual será o destino? Ele vai parar no Conselho de Ética. Imagina, um senador eleito pelo Rio de Janeiro, com uma votação muito forte, eleito, puxado por seu pai, candidato a presidente, enfim, vitorioso, com uma votação também muito forte no Rio de Janeiro, vai parar no Conselho de Ética. Vai resultar em cassação? Tudo depende do que acontecerá em termos de investigação. É impossível dizer. A princípio, hoje, né, a coisa que nós sabemos do Senado, o Senado é muito conservador em cassação de senadores, né? Ele deixa isso para o último caso, para a última situação. Mas pode acontecer, sim. Né? E aquela pessoa que afirma que não vai dar em nada vai dizer, não, mas a cassação não é suficiente. Nossas instituições só estarão funcionando quando Flávio Bolsonaro for preso, quando o presidente sofrer o impeachment. Depois do impeachment ele tem que ser preso por causa da rachadinha. Calma, em nenhum lugar do mundo políticos são presos com facilidade. Por que isso acontece? Isso não é algo que seja por acaso, não é que o político vá lá e tenha corrupção e pague os juízes no mundo inteiro, não é assim. O político ele tem um salvo-conduto da representação popular. O político é uma figura eleita, é uma figura que o povo vai lá nas urnas e diz: eu quero ser governado por você, você me representa.
A dificuldade de prender políticos deriva daí. Deriva da natureza de representação de sua atividade profissional. E, evidentemente, quem representa tem acesso a inúmeros recursos de poder. E esses recursos de poder não são necessariamente recursos de poder ilegais. Recurso de poder básico, informação. Ele obtém mais informação do que as pessoas que não são eleitas. Recurso de poder importante, ele conversa. Ele passa a ter acesso simplesmente em conversa, sentar numa mesa e conversar e explicar a situação para alguém, fazer pressão. Ele tem mais condição de fazer pressão sobre as outras instituições do que uma pessoa não eleita. Então, por isso é muito difícil prender políticos, não só no Brasil, no mundo inteiro. Em geral, quando um político é preso, façam uma procura na internet e levantem, existem essas bases de dados. Quantos políticos existem presos em quais países? E além dessa pesquisa, veja em que momento da carreira política um político é processado e preso. Em geral, quando ele já não tem um cargo eleitoral, quando ele não disputa mais uma eleição, depois de ele ser muito atacado por um período longo, criticado de tal maneira que a sua imagem vá piorando. Então, tudo isso é um processo, quer dizer, não existe uma mágica nisso. O fato é que Bolsonaro, com essa investigação da rachadinha que envolve um filho, notem, para a opinião pública, o envolvimento de parentes é algo extremamente grave, muito grave. Isso viraliza com muita facilidade. Qualquer notícia que envolva filhos, esposos, esposas, parentes de um modo geral, de políticos, as pessoas leem, né? Leem e espalham essas notícias. Então o envolvimento de Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, num caso grave de corrupção, de uso do dinheiro público para fins privados, benefícios privados, isso viraliza com muita rapidez. Não só viraliza, o eleitor apreende a informação, memoriza a informação. Então isso é uma derrota gigantesca de Bolsonaro, isso é uma derrota brutal de Bolsonaro. Somente o noticiário que está hoje. Se alguém for acompanhar o noticiário da Rede Globo, da Globo News, ele não se para de falar neste assunto, não se para de falar neste caso. O que é? Fragilizar. É o lutador de boxe que tem lá um adversário e fica batendo, dando soco, quando faz o clinch, fica batendo atrás, nos rins, e vai cansando o adversário. Significa que isso derrotará o adversário? Não, não significa. É o que se tem para o momento. A investigação, o que já apareceu, o que já foi divulgado na mídia, é gigante. 9 pessoas sofreram busca e apreensão no município de Resende. Imagine quantos agentes da polícia do Rio de Janeiro foram lá fazer essa busca e apreensão. Uns 80 agentes. A cidade parou, o noticiário da cidade era só esse. Pessoas o quê? Parentes da ex-esposa de Bolsonaro, que hoje está nos jornais. Eles sacavam quase 99% em dinheiro vivo de seus salários. Eles serão chamados a depor e vão perguntar, olha, esse dinheiro vivo que você sacava, 90%, 95%, logo no dia seguinte, você fazia o que com ele? Eu vejo que aqui nos dias seguintes, de Resende, ou sei lá de onde, está aqui comprovado pelos dados do COAF, um dinheiro que foi depositado na conta do Queiroz. Você foi responsável por isso? As pessoas terão que responder. Elas estarão, e não são só 9 pessoas de Resende. São, se eu não me engano, a rachadinha envolve mais de 150 pessoas, em torno de 150 pessoas. A busca e apreensão realizada até agora atingiu 96 pessoas. Então, basta que um fale que o problema aumenta muito mais. Tem a relação lá da loja de chocolate. O Flávio Bolsonaro é sócio de uma franquia da loja Copenhague. Num período curto de 6 meses, algo no máximo isso, ele fez uma retirada que somando dá 120 mil reais. Não existe margem de lucro para um acionista que tem 50% de uma loja
de uma franquia de chocolate que permitam a retirada de 120 mil reais. Ele terá que explicar isso. Só que isso tudo caminha, é lento, não é uma coisa que aconteça da noite para o dia. Até explicar, o desgaste vai sendo enorme, o desgaste dentre aqueles que estão na política, o desgaste junto ao mundo político, a senadores e deputados, o desgaste junto ao poder legislativo, o desgaste junto a formadores de opinião, tudo isso é punição. Tudo isso significa está dando em alguma coisa. O não vai dar em nada é, de novo, é o tudo ou nada. O mundo não é de tudo ou nada. O mundo é imensamente povoado por gradações, por nuances, por detalhes. E a opinião pública também, Bolsonaro perderá apoio em segmentos da opinião pública por conta desta investigação. E repito, para finalizar, a investigação mostra que nossas instituições funcionam. Pode ser que elas não funcionem de acordo com a subjetividade de cada indivíduo, com as demandas subjetivas de cada indivíduo. Tinha que ser mais rápido? Podia ser mais devagar. Tinha que levar à prisão de todo mundo? Poderia não levar a nada, nem divulgação na mídia dos malfeitos. Então, o ideal, se depara com o mundo real. E no mundo real, Bolsonaro, sim, está sofrendo muito, tanto ele quanto toda a família, só por esse pequeno início da divulgação do que foi feito nas rachadinhas da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.